Boa tarde, pessoal. Pessoal, eu fiz hoje cedo uma análise, né, em relação ao agravo, né, de instrumento de número 600336089/2024, MG, que a Fundação Renova fez em relação à decisão, né, do cumprimento de sentença de 1000.415/46 de 2024, que era do eixo prioritário número 7. Determinou que a Fundação Renova os seguintes, né? Eu vou ler mais ou menos esse despacho de ontem do desembargador Ricardo, né? Mas que infelizmente não é nada agradável para os atingidos, abrangindo todos os atingidos. Infelizmente, essa é a questão, abrange todos os atingidos. Neste agravo de instrumento interposto pela Fundação Renova, se obstivesse de negar a elegibilidade do auxílio emergencial, o AF, sobre o fundamento de pagamento de indenização e assinatura no termo de quitação pelos atingidos que aderiram ao novel. É aquelas negativas, aquelas devolutivas que a Fundação Renova enviou para os atingidos que estavam solicitando o auxílio. Em relação a isto que o doutor Vinícius, né, o juiz da quarta vara, tinha dado essa decisão favorável para os atingidos, né? Então ele colocou que em relação a isto, ele, né, falou que a Fundação Renova que ela não poderia fazer isso, que ia ser multada e tudo mais, beleza. Então, o que acontece? No relatório, ele decidiu, o desembargador Dr. Ricardo, que a antecipação dos feitos da tutela recursal encontra-se condicionada à observância de dois requisitos. Quer dizer, eles têm que observar ainda. Ele vai analisar, por isso que ele deu essa decisão de ontem, esse despacho. Dos requisitos, a relevância, fundamentação deduzida no recurso com a probabilidade do direito do provimento do recurso. A possibilidade da ocorrência de perigo de dano ou de risco a resultado útil ao processo, com ameaça de se ter lesão grave e difícil reparação. O que se verifica da leitura da decisão agravada é que o juízo de origem entendeu que não há sobreposição de programas, em se tratando de pagamento do AF para os atingidos, que se inscreveram e receberam o novel. Ou seja, quem recebeu o novel pode e deve continuar recebendo o AF. O AF, por se tratar de indenizações juridicamente distintas. Ok, até aí ok. Em suma, o juiz afirmou que o AF deve ser pago até o restabelecimento das condições econômicas. Está falando da decisão do do Vinícius, né? O doutor Vinícius, que é o juiz da quarta vara. O desembargador está mencionando ele, ok? Está falando sobre a decisão lá, a sentença que teve. Aí, ok, ele falou, em suma, o juiz afirmou que o AF deve ser pago até o restabelecimento das condições econômicas anteriores ao evento, como atestado pelo poder público e pelo poder judiciário consoante previsto no TETAC. Fato ainda, segundo ele, não ocorrido. Sucede que, na minha compreensão, aí ele já está falando do posicionamento dele, da visão dele, não obstante argumentos deduzidos pelo juiz de origem. Quer dizer, ele não acha os argumentos do doutor Vinícius um argumento correto, um argumento eficaz para ele dar aquela condenação para a Renova, entendeu? Dar aquela sentença, aquela condenação para a Renova. No posicionamento dele, na visão dele, ele acha que o argumento do doutor Vinícius não era o suficiente. Então, quer dizer, deduzido o juiz de origem, a questão não é tão nítida assim, não é tão clara e eu faço percepção, uma vez que o AF e o novel geraram efeitos indenizatórios. Via consequência, produziram quitação dos valores aos pagantes. Quer dizer, ele quer que bate na tecla que deu quitação, ele quer continuar com o que a Renova alega, que o novel deu quitação, ele quer incluir o auxílio junto com o novel.
Porque ele acha que a indenização foi favorável para os atingidos. E que os atingidos deram quitação assim que aderiram ao novel. No ponto de vista dele, na percepção dele, é isso que é o correto. O doutor Vinícius, juiz, não está com o argumento correto de falar que a indenização e o auxílio são coisas distintas. Ele quer que seja considerado iguais. Que o auxílio, ele está igual à indenização mesmo do novel, deu quitação. Então, essa decisão de ontem, esse despacho, ele é péssimo para os atingidos, em geral. Tanto para os que recebem e para os que não recebem. Ele é péssimo. Péssimo. Infelizmente, ele é péssimo. Esse despacho. Vamos continuar, pessoal. Apesar que o vídeo vai ser um pouquinho grande, mas eu quero explicar parte para vocês entenderem melhor. Né, de forma mais sucinta, mais prática do que teórica, tá? Porque não adianta eu ler as palavras aqui teórica que ele mencionou, sendo que a maioria dos atingidos não vão conseguir entender isso. Vocês não estudaram para isso. Tem pessoas leigas, tem pessoas que não vão conseguir entender as palavras técnicas. Então tem que falar na prática, é isso que eu quero fazer com vocês. Trabalhar esse vídeo sobre essas questões, tá? Para ficar bem explicado. Para não ter dúvida, não gerar dúvida para vocês, tá bom? Então, quer dizer, aí ele vai e continua falando que, na percepção, né, valores pagantes. Ok, o novel, nova porta alternativa indenizatória, é bom lembrar, foi criada por provimento judicial, como se vê no caso de Baixo Guandu, onde o juiz condutor do processo naquele momento teceu as seguintes linhas gerais da matriz de danos por eles